Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 19, que diz assim: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho desta terça-feira, dia 6 de setembro, fala sobre a escolha dos 12 apóstolos. Jesus diz o evangelho começa dessa forma, ele sobe a montanha, o lugar de oração, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar da manifestação de Deus. Assim como Moisés, lá no Antigo Testamento, subiu a montanha, São Lucas ele apresenta Jesus como o novo Moisés. Moisés, lá no livro do Êxodo, sobe a montanha e ele coloca ali em cima do monte, ele prepara 12 pedras, que ali vão simbolizar as 12 tribos de Israel. É interessante porque Jesus ele sobe o monte, passa a noite em oração, porque a escolha que ele vai fazer é uma escolha muito importante. Ele vai escolher 12 apóstolos, os alicerces, as colunas da igreja, né? As colunas da igreja, o alicerce da igreja. Então, 12 apóstolos. E por que 12? Eu falei, já fiz uma menção aqui a Moisés, que preparou ali 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel que seriam escolhidas, né? Ou seja, a formação do povo de Deus ali no Antigo Testamento. E Jesus, ele subindo o monte, passou a noite inteira em oração, porque ia fazer uma escolha muito importante. Aqui já um ensinamento profundo para nós, porque muitas vezes, aqui abro um parênteses, nós, quando vamos tomar decisões importantes, fazer escolhas importantes, nem sempre nós paramos para estar sós com Deus. Nem sempre nós nos colocamos em oração e é um erro nosso. As maiores decisões, decisões importantes, escolhas importantes da nossa vida, todas deveriam ser antecipadas por um momento profundo de oração, para que Deus nos ilumine, para que possamos ouvir a Deus, né? Então Jesus, depois de passar a noite inteira em oração, ele escolhe 12 apóstolos, né? Para lembrar justamente também as 12 tribos de Israel. Agora, quando Jesus escolhe o 12 para lembrar as 12 tribos de Israel, mas aqui tem uma mensagem muito importante. Por quê? Porque os 12 apóstolos, sendo as colunas da igreja, ou seja, do novo povo de Deus, olha só que ensinamento belíssimo e profundo. São Lucas vai querer mostrar que a igreja é o Israel restaurado. Ali começa a formação do novo povo de Deus, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que será enviada para evangelizar, a igreja que será enviada para a missão. Jesus deu
deu aos 12 o nome de apóstolos. E o que significa apóstolos? Significa enviado. Os apóstolos são aqueles que serão enviados para a missão. Que missão? A missão de Jesus. Jesus confia a sua missão de anunciar o reino, de anunciar o seu evangelho, de curar os doentes, enfim, para dar vida ao povo, levar o povo a ter vida em Deus. Essa é a missão dos apóstolos, que é a missão de Jesus, que é a missão da igreja, que é a nossa missão, meu povo, que é a nossa missão. Aproveito para dizer, você também, diante dessa palavra, por mais que você não seja apóstolo no sentido é, é, bíblico aqui, porque quem são os apóstolos hoje? Quem são os sucessores dos apóstolos hoje? São os nossos bispos. Então, por mais que nem eu, nem você, por mais que nós não sejamos os bispos, ou seja, os pastores do povo de Deus, da igreja, mas você também é um escolhido, você também é uma escolhida de Deus, né? Então, você também, pela graça do batismo, você é enviado para a missão, você é enviado para evangelizar, você é enviado para anunciar o evangelho a toda criatura. Essa missão não é somente dos apóstolos, essa missão não é somente dos nossos pastores, dos nossos bispos, não. É a missão de cada batizado, é anunciar o evangelho do reino de Deus, anunciar o evangelho da salvação. É isso, meu povo. Temos essa missão, que nós possamos abraçar essa missão, que o Espírito Santo nos dê um novo ardor missionário, para que possamos anunciar com todo fervor, com toda intrepidez, com toda coragem, o evangelho que tem o poder de nos salvar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.